Lucas 18, 27 diz assim para nós: mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Estou usando a mesma versão de vocês, repita comigo. Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Pai, aqui está a tua palavra e nós queremos, ó Pai, desfrutar daquilo que o Senhor diz, porque aquilo que o Senhor diz é verdade, aquilo que o Senhor diz se cumpre, e que nesta noite a tua palavra, ela seja, ó Pai, acompanhada de sinais, ela seja acompanhada do teu poder, o poder da tua palavra venha vigorar na nossa vida, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar. Você conhece muito bem o contexto desse texto. Um jovem que tinha muitas posses, ele perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse o que ele deveria fazer, mandou ele vender tudo o que tinha, dar aos pobres e seguir a Jesus. E ele saiu muito triste pela resposta de Jesus. Então Jesus também falou algumas coisas para aqueles homens que estavam com ele. E, devido a uma pergunta que lhe fizeram, foi: quem pode ser salvo? E ele deu essa resposta: ao ser humano é impossível. O que é possível para o ser humano é possível para Deus. Muito embora ele tenha falado isso num outro contexto, mas eu quero jogar esta frase: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus, para o nosso tempo, para o dia de hoje. Porque nós vivemos num mundo muito hostil. E viver como filho de Deus no mundo que nós vivemos hoje não é fácil. O fato é que nós não usamos de mecanismos ilícitos naquilo que nós fazemos. E não fazer nada errado, fazer as coisas certas, muitas vezes acaba sendo uma aparente desvantagem. E muitas vezes as demandas do cotidiano e as situações difíceis da vida acabam nos desanimando. E quando nós olhamos para a Bíblia, percebemos vários personagens que também tiveram alguns momentos em que eles deram uma baqueada, em que eles desanimaram, em que eles ficaram sem compreender como Deus faria as coisas. E eu quero apresentar aos irmãos 4 personagens que precisaram ser lembrados por Deus sobre o fato de que o que é impossível para os homens é possível para Deus, que não há nada que Deus não possa fazer, que não existe questão que Deus não possa resolver, que não existe situação que Deus não possa interferir e fazer o impossível. Você ouviu o seu pastor falar aqui agora, né, sobre as coisas que Deus tem feito, e Deus vai continuar fazendo, porque Ele é imutável, e para Deus é comum Ele realizar milagres. O fato de você estar aqui hoje, na casa de Deus, já é um milagre. O fato de você acordar pela manhã, todas as manhãs, é por causa do sustento de Deus na sua vida. Então nós vemos aqui esse texto, e eu quero trabalhar esses homens e mulheres. E queremos também, nesta noite, encorajar você, lembrar você desse algo que nunca pode se apagar da sua mente. Porque a vida não é feita só de momentos bons. Na vida também enfrentamos momentos difíceis. E ter esta certeza, esta convicção, esta fé, vai fazer toda a diferença.
Eu quero primeiro lembrar a você sobre a fé no Deus vivo. E a segunda delas é que nós servimos um Deus sobrenatural, que faz o impossível. E o primeiro personagem que eu quero citar para você é Sara. Deus havia feito uma promessa a Abrão. Assim que Abrão sai da sua terra, sai do meio do seu povo, para ouvir a voz de Deus e ir para um lugar, o qual ele nem sabia qual era, Deus disse para ele que ele seria pai de grande nação. Deus disse a ele que ele deveria ser uma bênção e que sua descendência seria muito numerosa. E nesse processo, Deus foi trabalhando com ele. Depois que seu sobrinho se separou, Deus fixou uma aliança com ele. E logo depois, Deus mudou o nome de Abraão. Ele passou a chamar-se Abraão. Deus mudou o nome dele. O tempo foi passando. A promessa de Deus estava ali. Mas Abraão tinha 75 anos quando foi chamado para um novo momento na vida dele. Passa-se 1 ano, 2, 3, 4, 10, mas havia uma palavra. E Deus parece que em vários momentos não nos fala tudo. Ele fala uma parte, fala o que vai acontecer no final, e durante o processo ele vai nos dando os caminhos, o caminho que devemos seguir para aquele processo se concretizar. E depois Abraão, começou a não compreender mais como as coisas iriam acontecer, como Deus cumpriria a sua promessa. Primeiro ele pensou que a sua herança viria de Eliezer, o seu servo mais antigo. E ele disse, olha, vai ser Eliezer. Deus disse, não, vai ser um filho teu. Tudo bem, passou-se essa fase de Eliezer, depois ele pensou que seria Ismael. Foi dado a ele uma escrava, e ele teve um filho com uma escrava, e ele pensava que Ismael. Mas Deus corrigiu o Abraão e disse, olha, seu filho virá de Sara, a sua esposa vai te dar o filho, e a partir dele sua descendência vai ser grande. Tudo bem. Após 24 anos de espera, Sara já estava bem idosa, já numa fase final, já de menopausa, naquela fase já bem complicada. Ela não podia mais ser mãe, não podia mais dar à luz. E Deus visita a Abraão naquele dia. Ele encontra-se com Abraão, que estava lá na porta da sua tenda. Não sabe por quê? Abraão estava no maior calor do dia, do lado de fora. Alguns dizem que talvez ele tivesse tido um atrito com Sara, e esse aborrecido ficou ali lá de fora naquele sol. Isso é apenas especulação. Mas ele, depois que Deus o visita, ele diz para Abraão, Abraão, é o seguinte, certamente eu voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Vou voltar daqui a 1 ano. E ele pensa, e Sara está lá escutando, de dentro da tenda. E Sara começa a rir, fala, poxa, como é que vai ser isso? Eu já sou velha, meu marido também já é velho. Será que eu ainda vou ter prazer? Será que eu vou ter o prazer de acariciar uma criança, filho meu? É impossível. Isso não vai acontecer mais. O tempo já passou. Essa promessa feita
ao meu marido não vai se cumprir, isso não tem como se cumprir. Por que não se cumpriu antes? Por que não aconteceu antes? Então Sara tem essa sensação, e diz, pô, isso não vai acontecer, ela começa a rir. Mas imediatamente Deus responde a Abraão, olha, sua mulher está rindo lá na tenda. Por que ela está rindo? Qual é a graça? Qual é a graça? E aí Sara, não ri não. Se você riu sim, Sara. E aí vem a resposta, a lembrança. E eu vim trazer para você nesta noite algumas lembranças, para que dessa lembrança, a partir delas, você se agarre, creia no Senhor, que é o Deus do impossível. Então, ele lembra Sara, ele diz assim, por acaso, Sara, está em Gênesis, por acaso, Sara, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Por acaso, Sara, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Era uma pergunta retórica. Claro que não. E ele acrescentou, daqui a 1 ano voltarei e você terá um filho. Daqui a 1 ano voltarei e você terá um filho. Beleza? Passa-se um tempo. Aí Sara começa a sentir-se diferente. Começa a ficar enjoada. Começa a ter alguns sintomas de gravidez. Naquela época não tinha o teste, né? Tinha como fazer o beta-HCG. A barriga começou a crescer. O que você tem, Sara? Eu tenho um filho, eu estou grávida. Porque Deus é o Deus impossível e não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. E 1 ano depois, Sara tem um filho. E exatamente como Deus falou, um menino. E ela o chama de Isaque, filho do riso, porque para Deus nada é impossível. Você vai ouvir essa frase várias vezes. E depois a gente vai ministrar, nós vamos ministrar sobre a sua vida. Porque nós cremos que o impossível vai acontecer mais uma vez, como foi cantado aqui, de novo, esta noite. Então, depois de 1 ano, nasce Isaque. E a palavra de Deus é cumprida. A gente segue, mostrando para você um outro personagem bíblico. Moisés. Vamos falar de Moisés. Você conhece a história de Moisés? O homem que tinha a difícil missão de conduzir o povo pelo deserto até a terra prometida. Já tinha sido usado para realizar vários milagres em nome do Senhor. É só você olhar para o que aconteceu no Egito, foram 10 pragas. Deus ali bombardeou o Egito, mostrou para o povo que ele iria tirar dali o que o Egito de verdade era. E ele tirou o povo de lá, e na perseguição o mar se abriu, eles conseguiram passar, e depois Deus fechou, e o povo egípcio morreu ali no mar. Ele leva aquele povo para o deserto, rumo à terra de Canaã. E ele ficou bastante desgastado. Estava diante de um povo rebelde, ele teve que formar uma identidade, através das leis, estava formando a identidade de uma nação. E ele bem desgastado, o povo reclamando do maná. Deus mandou pão do céu para aquele povo todos os dias. Eles começaram
a reclamar daquele pão, aquele pão viu, aquele pão ruim. E na ocasião que eu vou dizer para você agora, o povo estava reclamando do maná, queriam carne. Nós queremos carne. E Moisés teve o desprazer de ver inúmeras famílias chorando na porta de sua tenda. Você imagina, ele tirou de lá do Egito pouco mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. E aquelas famílias na porta da tenda de Moisés chorando, quero carne, quero carne, quero carne, quero carne. E Moisés disse para Deus, eu não aguento mais, o fardo está pesado demais, se continuar assim, é melhor que o Senhor me mate. Deus fala com ele fala com Deus. E Deus fala com ele, eu vou resolucionar o problema para você. Mandou que ele separasse vários homens, 70 homens experientes, para ajudar a carregar o fardo. Ele impõe as mãos, Deus libera também o Espírito Santo que agir nele para agir naqueles homens. Seu fardo passa a ficar mais leve. Ótimo. Aí Deus fala sobre a questão das carnes, eu também tenho uma coisa para falar para você. Santifiquem-se para amanhã, e vocês comerão carne. Não comerão um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10. Vocês vão comer carne o mês inteiro, até que saia pelo nariz, até que fiquem com nojo desta carne. É o texto que está lá em Números, no capítulo 11, 18 a 23. Aí Moisés pensou um pouquinho, né? Aquela multidão comendo carne por um mês. Falou, gente, como é que vai ser isso? Como é que Deus vai fazer isso? Às vezes nós queremos comparar Deus com um ser humano. Queremos comparar Deus conosco, com as nossas limitações. Deus está muito acima, está muito além daquilo que nós podemos imaginar. Então ele pensa um pouco, começou a contar, 1 boi, 2, poxa, se matar todo o gado, não vai dar para esse povo não, comer um mês, não vai dar conta não. E ele pensa, vou falar, não vou falar, vou falar. Olha que Moisés já tinha visto muita coisa, muitos milagres. E ele fala com Deus, e fala, ó, tudo bem, Senhor, como é que vai ser isso? Onde é que nós vamos encontrar tanta carne para dar a esse povo? Mesmo se matarmos os animais todos aqui que nós temos, não vai dar. Isso é impossível. Moisés perdeu uma noção de a quem ele estava servindo. Às vezes, nós perdemos essa noção, mas quando nós perdemos essa noção, nós temos um Deus que sempre vai nos lembrar, eu sou o Deus do impossível. Talvez você tenha entrado aqui desanimado e tal, meio para baixo, mas Deus lembra você, nesta noite, agora, eu sou o Deus do impossível. Então Deus lembra para Moisés, no versículo 23 de Números capítulo 11, Números 11, 23, Deus fala com ele, será que a mão do Senhor se encurtou? E essa é a palavra que eu digo para você, será que a mão do Senhor se encurtou?
Pergunta retórica: a mão do Senhor não se encurtou. A mão do Senhor continua a mesma, estendida. Será que minha mão se encurtou? E Moisés deve ter pensado assim: poxa, que eu falei? O que eu falei para Deus? Disse que Deus não podia fazer. E Deus já fez tantas coisas. E aí Deus fala com ele: ó, agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Agora mesmo. No 22, 23, ele fala isso. Agora mesmo você verá. Beleza. Daqui a pouco começa a vir um vento. Começa a soprar sobre aquele arraial. E conforme sopra aquele vento, começa a aparecer codornizes. E quando você olha o texto, do versículo 31 e 32, coloca na tela para mim aí, o 31 e 32 de Números capítulo 11, olha só, então soprou um vento de quem? Do Senhor, vento do Senhor, repita comigo, vento do Senhor, não foi um vento comum, foi um vento do Senhor. Irmãos, quando o vento do Senhor sopra, as coisas vão para o lugar. Quando o vento sopra, bagunça tudo, mas quando o vento de Deus sopra, as coisas vão para o lugar. O vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, que se espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra, um dia de caminhada. Qual é a altura aqui? 1 metro. Este púlpito aqui, cheio de codornizes, com quanto de extensão? Um dia de caminhada com 1 metro de codornizes para aquele povo. Muita coisa, né? Muita coisa. Palavra de Deus se cumpriu, porque a mão do Senhor não se encurtou. Não vou nem colocar o desfecho dessa história, né? Bota o 32 aí, para mim. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões, e as estenderam para Sião, né? Estenderam para si, ao redor do arraial. Sabe por quê? Porque o braço do Senhor não se encurtou. Receba esta palavra para você nesta noite. Porque o vento de Deus vai soprar. E o vento de Deus soprando, o impossível acontecerá. O terceiro caso, o terceiro personagem bíblico, um profeta. Veja que eu estou caminhando com você, eu caminhei patriarca, eu caminhei com lei, agora vou caminhar como profeta com você. Muitos profetas de Deus foram homens extremamente usados por Deus. Um deles, Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus achando que ele era um menino. E Deus disse: você não é uma criança, eu já preparei você, você vai ser um profeta, você vai enfrentar este povo rebelde. Jeremias, no enfrentamento com aquele povo, por causa do pecado do povo, o povo iria ser exilado por Nabucodonosor.
o exílio de Judá seria inevitável, por causa do pecado do povo e daqueles reis que viveram um pouquinho antes de Jeremias, e até durante o momento em que Jeremias profetizava, nos dias, Jeremias profetizou que o povo iria para o cativeiro. Foram 23 anos, dizendo, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro. E Judá estava cercada, estava cheia de trincheiras ali. Jeremias estava encarcerado por ter profetizado que o povo iria para o cativeiro de Babilônia. Então, ele encarcerado, a cidade já tomada, Deus diz a ele, Jeremias, é o seguinte, chama lá seu parente, seu primo, e compre um campo nesta cidade. Chama ele lá, abre a escritura, acerta direitinho, e compre um campo aqui nessa cidade. Jeremias, plenamente, ele obedeceu, e prontamente chamou o seu primo, fez o negócio, e comprou um campo, naquela cidade entrincheirada, aquela cidade praticamente tomada, cidade que foi objeto da sua profecia de que eles iriam ser levados cativos, iam ficar só o pessoal mais simples da terra. Ele obedece, mas depois que ele faz tudo isso, ele para para pensar, poxa, eu vou comprar um campo nesta cidade, Deus mandou comprar um campo nessa cidade, cidade que não tem valor nenhum. Por que Deus mandou fazer isso? Ele vai perguntar. E ele disse, no entanto, Senhor Deus, tu me disseste, compre o campo, e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Como é que é isso, Deus? Como é que você manda fazer um negócio desse? Um investimento desse? No lugar onde nada vai ter valor? Aí Deus dá uma resposta para ele. E a resposta de Deus foi sensacional. Versículo 27, do capítulo que eu estou propondo para você, que é o capítulo de Jeremias, o capítulo 32, versículo 27, coloca aí, olha a resposta que ele dá, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Esta é a pergunta que Deus faz para você nesta noite. Pergunta retórica. Eu sou Deus de toda a humanidade. Eu governo todo o universo, eu governo as pessoas, eu sou o governador, o dono de tudo. Por acaso existe algo extremamente difícil para mim? Veja umas frases bem parecidas umas com as outras, né? A partir de então, Deus fala com Jeremias tudo que iria acontecer. E ele renova a esperança do profeta. Renova. Do versículo 36 ao 44 desse capítulo, ele vai falando tudo o que vai acontecer. Tudo o que iria acontecer. Fala tudo para ele, olha, agora essa cidade vai valorizar tudo, né? Tudo vai ser valorizado, vocês vão voltar para cá. E tudo que está nessa cidade vai ser valorizado. E eu usei você como exemplo, você vai comprar isso aqui,
numa atitude de fé, para estimular a esperança deste povo, porque vocês vão voltar para cá. Esse tempo de exílio vai acabar. Esse momento que vocês estão passando vai terminar, vai cessar. Em 2 Crônicas 36, 22 e 23, coloca para mim, 2 Crônicas 36, 22 e 23, vai dizer que Ciro mandou o povo voltar. O povo voltou para ajudar novamente. A palavra de Deus se cumpriu mais uma vez, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Quero queimar seu coração através desta palavra, para que você receba na ministração algo de Deus na sua vida, né? O último personagem é Maria. Caminhamos para o Novo Testamento. Maria era ainda muito jovem. Recebeu uma visita inesperada de um anjo, o anjo Gabriel. Saudou aquela mulher e disse: você vai ser mãe do Messias. Que privilégio! Será mãe do Salvador. Vou confiar a você, vai ser confiado o Filho de Deus, para você cuidar dele junto com José. Ele vai passar a infância na sua casa. E ela recebe aquela palavra. E essa promessa tão esperada por Israel se cumpriria na vida de Maria. Ela seria o instrumento de Deus para que isso acontecesse. Só que havia alguns problemas. Primeiro, Maria não era casada, era solteira. Estava se preparando para se casar. Maria era virgem. E agora, como é que isso ia acontecer? Ela começou a pensar, como é que isso vai acontecer? E a pergunta que ela faz para o anjo não foi por incredulidade, ela só queria entender como é que ia acontecer o processo. Aí diz: como vai acontecer isso? Como é que vai ser? Me explica aí. E aí o anjo fala para ela assim: olha, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E disse: olha, vai lá visitar a sua parente Isabel, que é idosa. Você vai ver que ela está grávida. Pode ir lá. E a conclusão do anjo foi: porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. E a resposta de Maria foi interessante, que ela disse: olha, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Ela se submete, iria enfrentar tudo que tinha que enfrentar, mas se submeteria à vontade de Deus. Ela iria vivenciar todas as circunstâncias contrárias que ela teria, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida dela. Mais tarde, a promessa se cumpre, o Messias nasce, e um coro de anjos vem aos pastores dizer: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, porque para Deus não há nada impossível. Eu quero terminar essa palavra antes de ministrar na sua vida. Eu tenho alguns minutos. Eu vim lembrar a você 4 coisas. Primeiro,
Não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Para você pode ter, para mim tem, mas para Deus não existe nada demasiadamente difícil. Eu quero que você pense na situação que você está vivendo hoje, as questões que você está vivendo hoje, e que você precisa de uma intervenção de Deus. Lembre-se, não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Foi o que Deus disse para Sara. Segunda coisa, a mão do Senhor não se encurtou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele continua realizando milagre, continua curando, continua libertando, continua realizando o impossível. Nosso Deus não muda. Sua mão não se encurtou. Terceira coisa para falar para você: não existe nada demasiadamente difícil e impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. E a quarta é que o Deus do impossível está aqui nesta noite.